leite materno na saúde do bebê, né, do recém-nascido. E hoje quem está aqui conosco é a Evelyn Alfredo. Ela é nossa consultora, muito mais do que querida do nosso curso de bebê. Ela é especialista, né, em amamentação e sono do bebê. Ela é enfermeira neonatal há muitos anos já, né, Evelyn? Então, podem aproveitar, né, para tirar todas as dúvidas com ela. Então, a gente vai pedir para que vocês façam a pergunta de vocês pelo nosso chat, ou então aguardem alguns dos intervalos que está bastante nesse tempo, tá bom? Que ela vai estar conosco aqui até as 8 horas da noite, tá bom? Evelyn, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez estar aqui e poder falar sobre o assunto que eu mais gosto, né? Como enfermeira neonatal, como consultora em amamentação. E para comemorar esse agosto dourado, onde a gente apoia e incentiva muito o aleitamento materno, o tema escolhido foi sobre a produção de leite. Muitas das vezes essa mulher cai em dúvida, né, sobre a sua produção de leite, não só mesmo por ela, mas é uma preocupação muito frequente da mulher, porque a vontade dessa mulher que está amamentando é ter uma visão de raio-x para saber o que realmente o bebê está engolindo, a quantidade de leite. E aí começa, será que está tudo certo? O bebê começa a chorar e a rede de apoio, a gente fala tanto que o melhor preparo para essa mãe é o curso de gestante, é ela estar bem informada, justamente porque diante desses desafios aí, né? E um deles é, será que a pega tá legal, tá correta, eu tenho leite suficiente? Para ela conseguir reafirmar com ela mesma. Então, além dela se preparar, é muito importante a rede de apoio, estar ciente sobre o desejo de amamentar e, gente, confiar nas bases fisiológicas do seu corpo. Eu vou apresentar aqui também algumas exceções que existem dessa mulher poder não ter uma quantidade tão legal de leite materno, mas o que eu falo é, acredite no seu corpo, acredite nas bases fisiológicas do seu corpo, porque é muito interessante a produção do leite. Então, assim, ó, nossa, será que eu estou com leite suficiente ou não? O que a gente vê? Seu bebê está saudável, está se desenvolvendo bem, já foi no pediatra, porque um dos reflexos finais que a amamentação está indo bem seria o ganho de peso do bebê, né? Se ele está ganhando o ideal, que seria ali entre 20 e 30 gramas por dia, está excelente, né? E acaba que a gente sofre todo aquele mês, né, para a próxima consulta, e quando vê o bebê ganhou tudo que é esperado. Então a produção de leite é muito importante, o aconselhamento desde lá da maternidade. Por quê? Quando o bebê nasce, a gente fala que a primeira hora de vida, que é a hora dourada, é muito importante. Assim, independente se for parto normal, parto cesariano, colocar o seu bebê próximo, né, contato pele a pele, sentindo o cheiro da mãe, isso já mostra ali, tem várias pesquisas que estabelece aquele momento da amamentação para não ter um desmame precoce, né? E aí essa mulher tem que ficar tranquila para ela não ser sabotada pela própria mente ou até mesmo pela rede de apoio. Porque o que acontece? As pessoas associam assim, a criança não está dormindo, a criança está chorando demais, eu vou dar fórmula. Então não tenha em casa o que você não quer oferecer para o seu bebê, que seria no caso ali a mamadeira e a chupeta. E acaba que, não, eu acho que eu vou experimentar a fórmula. E não necessariamente era isso, né? Então essa mãe tem que conhecer ali o que é ideal, como que ela sabe os sinais de saciedade do seu bebê, para ela ficar mais tranquila para a produção de leite. Mas o que seriam então os principais motivos que levam à baixa produção de leite materno?
né? São poucas essas mulheres que vão ter, mas aí já são motivos médicos, né? Como, por exemplo, ela teve uma perda muito grande de sangue durante o parto, né? Ou a placenta ficou retida. Isso realmente pode atrasar a descida do leite, já que o normal, o esperado, é que esse leite, a famosa apojadura, que é a descida do leite, aconteça do 3º ao 5º dia de vida pós-parto, né? Então, com essa perda de sangue excessiva, isso pode atrasar um pouco. Mulheres que têm síndrome de ovário policístico ou que têm distúrbios da tireoide, né, diabetes, esses distúrbios hormonais também podem acarretar baixa produção, mas existem estratégias para a gente fazer com que aumente essa produção de leite. Tem aquelas mulheres também que têm hipoplasia mamária. O que seria? Pouquíssimas glândulas mamárias, porque o tamanho do peito não interfere na questão de ter muito leite ou pouco leite. Uma mama grande não produz mais leite do que uma mama pequena. Mas, às vezes, já de nascença, essa mulher tem pouquíssimas glândulas mamárias, né? Ou seja, o tecido glandular ali é insuficiente. E para aquelas que passou por cirurgias, né, mamárias anteriores, seja por traumatismo da mama, né, ou por redução da mama, que se tirou muito tecido glandular, isso pode estar afetando ali a amamentação, mas não tem que sofrer com antecedência. Porque a gente tem que esperar essa descida de leite, a gente consegue avaliar e ver se a produção está ali adequada ou não. Então, o que acontece? A descida do leite, gente, é hormonal. Toda mulher vai acontecer essa descida, mas para manter a produção, a gente precisa desse bebê estimulando. Aí é estímulo, né? É a oferta e procura, ou seja, é o que todo mundo fala. Quanto mais seu bebê sugar, mais leite vai produzir. E a primeiro momento, a mãe fica assim, nossa, mas ele ficou tanto no meu peito agora, principalmente que é comum no fim do dia, começo da noite, às vezes o bebê vinha mais vezes, a mãe já tá com aquele corpo cansado, né? E aí às vezes o bebê fica um tempo mais demorado ali para extrair essa quantidade de leite que precisa, ela já começa, nossa, será que meu leite diminuiu? Será que eu tenho leite? Por que ele tá vindo mais vezes? Gente, mas o bebê, ele vem pro peito não só por fome, ele vem por sede, ele vem por necessidade de afeto, de segurança, ou seja, o peito para ele é o porto seguro, né? Ou seja, ele estava sendo nutrido dentro da barriga a todo momento pelo cordão umbilical. E aí chega aqui fora, a gente quer colocar horários. Não tem que colocar horários, é livre demanda. O bebê quis, nós vamos colocar ele no peito justamente para o corpo da mulher entender que tem que produzir. Então, toda vez que o bebê toca a boquinha lá no peito da mãe e faz a sucção de uma forma correta, de uma forma efetiva, vai produzir o leite materno. Por que eu estou falando de uma forma correta ou de uma sucção efetiva, né? Às vezes a mulher fala assim, meu leite secou, né? Mas espera aí, o leite não seca da noite para o dia, o leite não diminui da noite para o dia. Nós temos que identificar a causa. Era uma pega incorreta, ou seja, ele não extraía a quantidade de leite que era necessária. Não, ele não estava ganhando peso. Mas então vamos mais uma vez lá na pega? Será que está tudo certo? Os lábios estão evertidos, abocanhando bem, bastante ali a areola. Eu pego muitas mães que têm bastante leite e o bebê também não está ganhando peso. Aí a gente vai identificar, a pega não está legal, tá? Então tem muitas maneiras de a gente avaliar esse seio ali para ver se realmente está produzindo de forma adequada. E é muito importante, toda vez que a gente remove o leite do peito, né, a gente fala muito assim, livre demanda. Por quê? Porque se o corpo entendeu que aquele leite foi removido, ele já manda mensagem para liberar hormônios, desbloquear a descida do leite e chegar no peito novamente. E aí, junto com isso, a gente até fala,
Mas eu vejo algumas orientações contraditórias. Uns falam que é para oferecer o peito numa mamada e na outra oferecer o outro. Não. Na verdade, quando a gente consegue oferecer os dois da mesma mamada, ou seja, dois é melhor do que um, a gente consegue remover o fio. O fio é a proteína que está contida no seio materno, né, no leite, que quando o bebê esvazia aquela mama, nunca vai esgotar, viu, gente? Esvazia aquela mama, manda informações que removeu o fio tem que produzir mais leite. Se eu dou um peito numa mamada, né, ou seja, vou esperar ali 2, 3 horas para oferecer a outra, olha o tempo que aquele leite fica armazenado, né? E aí não chega uma nova produção. Por isso que é muito importante, um dos primeiros conselhos para aumentar a produção do leite seria essa livre demanda, né? E o que acontece? Se a mãe fica nessa dúvida, né? E acaba, às vezes, até mesmo por não orientação médica, né? Às vezes até mesmo por orientação de um familiar, não, compra fórmula, vai lá na farmácia que eles vendem. Eu acho que tinha que até ser a venda ali com prescrição médica, realmente com necessidade, né? Porque às vezes ela dá essa mamadeira de fórmula só por questões de dúvida se realmente esse leite está produzindo, né, de forma adequada. Mas existem as consultoras em amamentação. Nós somos privilegiados na nossa cidade porque nós temos o banco de leite também, que consegue dar as orientações para essa mãe, para ver se realmente a produção tá legal. Tá joia, eu ofereci mamadeira. Nossa, o meu bebê pegou o leite, mamou tudo, não deixou uma gota. Gente, a mamadeira é fácil dele continuar sugando. Ele aceitar a mamadeira não quer dizer que você não tem leite suficiente, tá? E aí, o que acontece? Se ele aceitou a fórmula, é claro que às vezes ele vai espaçar a mamada. Por quê? Não querendo comparar, mas só para vocês entenderem, a digestibilidade da fórmula é muito mais difícil. Então a gente fala que o bebê recebeu uma feijoada, tá? Em contrapartida, o leite materno seria como se fosse um algodão doce. Então ele vai ficar um tempo mais saciado, né? E aí ela fala, olha lá, ele estava passando fome. Não, eu vou mostrar outros sinais para vocês que aí não está tendo leite de forma adequada. E o que acontece? Ele não veio para o peito, não fez a livre demanda, ele ficou mais tempo saciado e o peito ficou sem ser estimulado. Aí começa o quê? Mandar mensagem para o cérebro, não tem que mandar leite novamente, porque se não removeu, esse bebê não está precisando, tá? E aí entra no ciclo do desmame precoce. Aí a mãe dá a fórmula, deixa de estimular o peito e vai diminuindo a sua produção de leite, tá? Por isso que, antes de oferecer, cheque se realmente há necessidade. E aí a forma que o bebê vai extrair o leite vai afetar muito a produção. Ou seja, né, quando a gente dá o curso de gestante aqui da Unimed, a gente fala muito sobre a forma, a pega correta desse bebê ao peito. E aí a pega faz total diferença. Por quê? Ele tem que abocanhar toda a areola, toda a parte escura do peito. Quando ele abocanha com os lábios todos revertidos, ou seja, os lábios inferiores e os lábios superiores para fora, né, abocanhando uma grande porção ali da areola, ele pega de forma que ele chega até a ampola e manda bastante leite, né? E a gente ouve esse deglutir do bebê ali mamando. Então, a frequência e a eficácia da amamentação é ela que vai determinar a produção do seu leite. Então, é muito importante isso. E se o bebê não ingerir leite suficiente durante a mamada, não necessariamente a gente tem que culpar que é a produção do leite. Às vezes é a maneira que ele está vindo ali até o peito. Então, quais são os sinais, né, que seu bebê não está recebendo leite suficiente ali? Determinar horário. Tem bebê que vai mamar de 2 em 2, tem bebê que vai ter um intervalo de 2h30, 3 horas, a gente não deve ultrapassar isso, né? De dia. E aí, se a gente determinar horário,
Não, ele acordou, tá chorando, mas eu vou tentar engambelar. Já tá mostrando ali mais uma vez pro meu corpo que não precisa uma produção de leite grande. Mais uma questão. Às vezes, nós temos períodos de pico de crescimento que o bebê faz, né? Outro detalhe que a gente fala muito sobre o tamanho do estômago do bebê, que vai passando, aumentando o tamanho, dilatando conforme vem essa produção de leite. E aí pode ser que 1 a 2 dias ele fique mais frequente no peito. Também isso não está relacionado à baixa produção. Ele quis mostrar para o seu corpo que tem que aumentar a demanda. Então, quando ele vem mais vezes, pode estar sendo isso. Ele está simulando um pico de crescimento e vai aumentar o seu leite materno, certo? Olha, mas não, Evelyn, meu bebê não está ganhando peso. Então, o que é o esperado? Principalmente para a gente proteger esses primeiros dias da amamentação, porque o colostro, que é aquela famosa aguinha rala que a mulher fala lá na maternidade, o leite ainda não desceu, tem uma aguinha rala. É o leite que é a primeira vacina do bebê e precisa que ele mame, ou seja, deixa ele vir para o peito o quanto ele quiser. Por quê? Ali ele já mostra para o seu corpo que precisa descer esse leite. Mas como a natureza é muito perfeita, o tamanho do estômago dele é um tamanho de uma cerejinha. Ou seja, ele suporta ali de 5 a 7 ml só. Mas lá no 3º dia, que é o período de acojadura, né? Algumas mulheres acontece no 3º, outras até o 5º. Desce o leite. Ali o estômago dele passa por uma nova dilatação e ele vai suportar de 22 a 27 ml de leite, tá? Então, vem muito gradativo esse aumento da demanda ali para ele. E é normal ele nascer inchado, às vezes lá, né, na alta vai avaliar o peso, já perde ali de 100 a 200 gramas, mas ele não pode perder mais do que 10% do peso na primeira semana de vida. E aí, depois que passou essa primeira semana de vida, o leite desceu, a pega tá legal, ele tá vindo pro peito várias vezes, o esperado é que ele recupere o peso do nascimento entre o 10º e o 14º dia de vida, tá? Porque aí já tem leite suficiente, já perdeu o que precisava e agora ele vem recuperando de 20 a 30 gramas por dia, tá? Não, Evelyn, meu bebê perdeu muito peso, já estou preocupada. Existe, né? Claro que o médico vai pedir para ser avaliar essa produção e se realmente, às vezes, o bebê é prematuro, ele ainda não tem força de sucção suficiente, ele precisa de um auxílio, existem estratégias para a gente fazer com que esse bebê pegue o leite da mãe e mais o complemento para ganhar peso, que é a relactação, onde a gente coloca uma sondinha, né? De encontro ali com o mamilo da mãe e a outra ponta vai no leite artificial para ele sugar o peito de forma correta e ir pegando os 2 tipos de leite, a gente garantindo esse peso. E às vezes é uma fase, até ele recuperar o peso do nascimento, a produção está bem estabelecida e a pega efetiva. Quando eu falo efetivo, fez a pega correta e ele estando com a sucção efetiva, ele realmente o que? Nós temos que ver esse bebê deglutir. Porque às vezes ele veio pro peito, mas ele fica só assim, só dando umas tremidinhas. Se você não sente a força da sucção e não vê ele engolir, pode ser que também não esteja legal. Então a gente tem que ver a efetividade da mamada. Não adianta ter só a pega correta, tá? Olha outro parâmetro excelente. Se entrou o leite pela boquinha, vai ter fralda de xixi, né? Então, não, Evelyn, tá tendo muita pouca fralda, o xixi tá muito concentrado, não tô vendo número de fralda suficiente. Aí é um indicador que pode ser que o leite não esteja suficiente. Mas e qual que é o parâmetro, né? É até interessante, as fraldas de IRN, geralmente algumas marcas vêm com um marcador, justamente para a mãe ter noção se tem xixi ou não, né? Geralmente a listra é amarela e ela fica azul quando tem xixi. Então, o esperado, o primeiro dia de vida do bebê é que tem o quê? Uma fralda de xixi por dia em 24 horas. Segundo dia, 2 fraldas de xixi.
Terceiro dia, 3 fraldas de xixi, e isso vai até o 7º dia de vida. Depois, o esperado é que fique entre 4 a 6 fraldas. Não, tem 4 a 6 fraldas em 24 horas, tá excelente. Tá entrando, então, leite suficiente. E o cocô, a tendência é clarear. Não precisa ter vários cocôs, né? Que tenha pelo menos uma vez ao dia. Mas começa com o mecônio, que é aquele escurecido, pretinho, vai ficando esverdeado. E a tendência lá pro 4º, 5º dia é ele estar amarelado, cor de mostarda ali, né? Ele vai clareando, tendo grumos, então que é mais um marcador que meu bebê realmente está mamando. Evelyn, mas tem um sinal muito importante também, que seria, mas já não está tendo a fralda de xixi, meu bebê tá com aquela coloração amarelada na pele, né, que está aumentando, porque esse bebê, uma das formas, né, que é a icterícia, uma das formas de eliminar essa icterícia seria o bebê mamando de forma eficiente. E às vezes ele está até muito quietinho, não tem muito movimento, quer saber mais de dormir, pode ser que está caindo a glicose, né? Ele não está mamando o suficiente, aí ele pode estar desidratado. Uma coisa, um parâmetro importante para vocês verem também, seria bem aqui, né, a fontanelazinha, ou seja, a moleirinha não pode estar afundada, certo? E aí calor excessivo também pode causar desidratação dos bebês. Às vezes a mãe capota tanto, né, por medo e acaba desidratando. Então esses seriam os sinais que mostram que o bebê que não está recebendo leite insuficiente. Agora tem umas ideias incorretas sobre a baixa produção de leite que as pessoas têm. Primeiro, é normal e esperado em 24 horas que esse bebê venha numa média de 10 a 12 vezes por dia, ou a cada 2 horas, ou 1h30 para o peito. E isso não é sinal de leite insuficiente, né? Igual eu falei para vocês, ele está simulando um pico de crescimento ali, tá tudo certo. Como ele precisa, né, do peito como um porto seguro para ele vai vir por fome, sede e insegurança. Outra questão de baixa produção. Se ele não quer sair do colo, né, e muitas das vezes vai sentir o cheiro e já vem com aquela boquinha. Gente, a esterogestação, ou seja, de 0 a 3 meses, né, é a gestação fora da barriga. Então esse bebê precisa de muito colo, tá? O colo não estraga, não precisa ficar preocupada com isso. Ele precisa desse apego e dessa segurança. Nós temos também aquele bebê que acorda durante a noite. Super normal. Mas e aí, nunca mais eu vou dormir? Gente, o que acontece? É super esperado ele acordar de 2 a 3 vezes à noite. E aí, o acordar não quer dizer que está com a barriguinha cheia ou não, tá? Na verdade, o sono do bebê tem diversos outros motivos por esses despertares, mas é importante a gente amamentar de madrugada por conta do pico de prolactina. Nosso pico de prolactina, que vai ajudar na produção do leite, é de madrugada. Então, se o bebê vem para o peito, faz uma boa mamada, ele vai ajudar na sua produção de leite. Mamadas curtas ou mamadas longas, principalmente no recém-nascido, é normal essas mamadas mais longas, às vezes vai durar ali até 40 minutos, normal, tá? Mas conforme ele vai ganhando peso, ele vai se tornando mamador oficial, ele vai tendo mamadas mais curtas, tá? Porque ele já consegue extrair uma quantidade legal de leite. Se os seios, né, ou outra maneira de você ver, principalmente os primeiros dias que a mama fica cheia, o peito tá farto, tá cheio e ao final da mamada ele se torna macio, né? Ótimo, porque ele conseguiu extrair realmente a quantidade de leite que ele precisava. Agora a questão de vazar o peito ou não, né? Às vezes vaza leite pelo peito. Nossa, o meu vaza muito. Não quer dizer que você tem mais leite do que aquela que não vaza. Por quê? Isso é reflexo, né? É o reflexo do nosso corpo sobre a ejeção de leite. Então, vazar ou não tem nada a ver com a quantidade de leite.
Mas eu pus a bombinha aqui, a bombinha extratora, e eu não consegui tirar muito leite. Primeiro, para a gente extrair leite, não é toda ordenhadeira que se acopla bem ao tipo de mama. Porque tem vários tipos de mama, aquela mais flácida, aquelas mais macia, aquelas maiores, outras menores. E o que vale é aquele bocalzinho com o tamanho de mamilo. Se ele não estiver acoplado de forma correta, não vai sair leite, tá? Ou se o tamanho do funil não está de acordo, não vai extrair. Às vezes a mãe consegue tirar muito mais na mão, né, fazendo a ordenha manual, do que aquela mulher que tira na maquininha. Tem algumas que conseguem fazer na maquininha manual e outros, né, sai bastante leite ali no extrator, na ordenhadeira. Então, ordenhadeira não mede produção, lembrando que também, se sai leite, é muito comum extrair a primeira porção ali, mas o bebê mamando de forma efetiva, ele consegue extrair muito mais, tá? E a questão dos seios pequenos, nós já falamos que não tem nada a ver. O que determina a produção de leite, né, seria o número de glândulas mamárias que tem internamente. E aí, então se você tiver baixa produção de leite, a gente desconfiou que tem algo errado. Às vezes, o papel desse consultor em aleitamento ou especialista em amamentação vai ser para acalmar. É uma consulta preventiva para você ver que realmente tem ali o leite de forma necessária para o seu bebê. Uma coisa que ajuda muito na produção, mulheres que querem resgatar ali a produção de leite, seria o contato pele a pele. O que acontece? O contato pele a pele, para a mãe é muito importante, porque estimula o hormônio ocitocina, né? E ele que faz fluir o leite. Então, se essa mãe está nervosa, isso pode gerar um bloqueio, tá? Não secar o leite, mas bloquear a descida. E se ela tá bem, se traz conforto, é tão gostoso a gente ficar com o bebê pele a pele, né? Sentir aquele cheirinho, tudo que me acalma, né, vai ajudar nessa produção de leite ali. Eu preciso relaxar. Para eu extrair leite também, para eu ficar bem, eu tenho que estar num ambiente tranquilo. Qualquer coisa coloque o quê? Uma música ali de relaxamento. Tomar, exemplo, antes de você extrair o leite, tomar uma xícara de chá de camomila, erva doce, capim-cidreira, tudo isso ajuda a desbloquear a ocitocina e descer e relaxar, descer o leite. Sentir um cheirinho com uma roupinha do bebê. Você também pode assistir vídeos ali do bebê no momento que você tentar ordenhar. Tudo isso vai desbloquear a ocitocina e você vai ter um reflexo de ejeção bem maior ali, certo? Em casos que realmente o bebê não consiga, né? Ou seja, às vezes a musculatura ali da boquinha, ele tem uma disfunção oral, ele é prematuro, ou tem a famosa linguinha presa, que é a anquiloglossia, isso realmente vai atrapalhar nessa saída do leite. Aí tem que investigar e realmente pedir ajuda. E existe também os galactogogos naturais. O que seriam os galactogogos naturais, né? Olha, minha produção não está legal, eu preciso aumentar, estou firme na livre demanda. Pode associar os galactogogos? Sim. O que é isso? É algo preconizado pelo Ministério da Saúde, mas são chás, né? O chás vai acalmar essa mãe internamente, ajudar no desbloqueio da ocitocina para produzir mais leite. Existe até os chás comprados, que eles são completinhos ali, chá da mamãe, mas caso não queira, esse que eu falei, camomila, erva doce, fenogrego, vai ajudar. E a alfafa manipulada. A alfafa, ela também, né, é um tipo de chá, para quem quiser tomar o chá também pode, mas é um pouco ruim o gosto dele. Você tomando em cápsula, te ajuda muito na produção de leite. E mais um galactogogo natural seria a tintura de algodoeiro. Quando a gente pinga as gotinhas de tintura de algodoeiro no chá, também ajuda na produção desse leite. Junto
né, as mães perguntam assim, medicação. Medicação é só mesmo orientação médica, né? Aí esse a consultora não pode passar, mas galactogogos, medicação não vai fazer efeito se não tem o bebê estimulando ali o peito. Por isso que a primeira dica é a livre demanda, tá? Se precisar complementar, né, vai ser com o auxílio do pediatra, ele falando, e vocês vão ver que após ali 2 dias tomando esse galactogogos, já começa a aumentar essa produção. Evelyn, existe alimentos para aumentar a produção de leite? Sim, existe alimentos que contêm uma gordura boa, né, e que vai ajudar, como por exemplo, aveia, excelente, tomar uma colher ali de sopa de aveia, abacate, azeite, oleaginosas como castanhas, nozes e azeite, abacate, suco de uva integral, tudo isso vai ajudar na produção, mas eles não funcionam sozinhos, certo? Evelyn, mas e se eu quiser usar a ordenhadeira, o que seria legal para eu também aumentar a minha produção de leite, né? Existe o protocolo de extração de leite que tem a finalidade para aumentar a produção. Então, eu posso ordenhar meu peito após a mamada, tá? Ou seja, o corpo vai entender como uma amamentação prolongada, um estímulo prolongado. Eu posso ordenhar entre as mamadas, eu posso ordenhar quando meu bebê não vir ao peito para manter o estímulo. Eu posso fazer o Power Pump. O que é Power Pump? É 1 hora de extração, vou falar sobre ele, mas ele é como se fosse um crossfit para o leite materno, tá? E eu posso simular 3 vezes ao dia. Então vamos lá. Mas quanto tempo que eu tenho que fazer? Para a gente aumentar a produção de leite, eu preciso de 7 dias que essa mãe cumpra, né, com esse protocolo para ela ver o resultado final. Então, ela vai determinar um horário de manhã, um horário à tarde e um horário à noite para simular essa extração. Mas quanto tempo que eu vou ficar ordenhando, né? Então, a gente ordenha 5 minutos, pausa 2 minutos para o corpo ter um novo reflexo de ejeção e ordenhe mais 5 minutos em cada peito, ou seja, vai ser 20 minutos, né? 10 em um, 10 em outro. Quanto maior a frequência da retirada de leite, é melhor. Por isso, eu não oriento muito a ordenha pós-mamada, porque seria só uma amamentação prolongada. Mas se você faz entre as mamadas, o corpo entende que esse bebê veio procurar mais vezes e é para aumentar o leite materno. Mas e esse crossfit para o peito que você comentou? O crossfit seria o quê? Ordenha de 1 hora, ou seja, ordenha a mama ali 10 minutos, pausa 10 minutos, ordenha 10 minutos, pausa 10 minutos, ordenha 10 minutos, pausa 10 minutos, tá? Então, esse não tem como, né? Realmente aumenta mesmo a produção. Esse não tem que ser 3 vezes ao dia, que seja pelo menos 1 vez ao dia, já vai ajudar bastante a regular, assim, o seu aumento na produção, certo? Não tem ordenhadeira, eu quero fazer a ordenha manual com as mãos, não tem problema. O que ajuda muito é sempre a gente massagear o peito em movimentos circulares antes da extração, ou fazer o shake de mamas, balançar mesmo a mama ou pegar e balançar a mama, porque o leite ali estava cheio, viscoso e ele se torna mais fluido, né, para sair de forma mais fácil. E aí, lembrando que a extração sempre é o quê? Com a mão em C atrás da parte escura ali até o fim, para remover ali toda a quantidade de leite que precisa. Então, uma dica que eu dou, sempre antes da ordenha, shake de mama, tomar líquidos de preferência quente, tá? Meia hora antes seria o suficiente. Uma estratégia que a gente faz é colocar uma meia
vestir o copinho da ordenhadeira, no caso se for na ordenhadeira, com uma meia sua, para o que? Diminuir a ansiedade, porque a gente começa a ordenhar e fica assim, ó, olhando, será que saiu bastante leite ou não? E aí, essa dica é bem interessante tampar para a gente ficar mais tranquila e sentir o cheirinho ali da roupinha do bebê ou ver até mesmo fotos para desbloquear ali a ocitocina. A gente precisa estar calma, bem tranquila para desbloquear ali a descida do leite, certo? Mais uma coisa. Como que eu vou avaliar o meu bebê quanto sinais de fome, sinais de uma mamada efetiva e sinais de saciedade pós-mamada? Então, primeiro, meu bebê com sinais de fome, o que acontece? Ele acorda. Quando ele acorda, ele começa a se mexer e abre a boca. Tudo que ele toca, ele abre a boquinha, né? Porque lá ele tem o reflexo de busca, normal. Depois, esses são os sinais iniciais. Os sinais médios, ele começa a se espreguiçar levando a mão na boca. E geralmente a mão tá o quê? Ó, fechada. O sinal tardio de fome seria o choro, a agitação. Aí, nesse momento, eu super indico vocês acalmar seu bebê. Por quê? Se o bebê está todo choroso, vai dificultar essa pega. Então pega, acalma o bebê, ou põe pele a pele, tá? Ou põe no colo, ou faça um charutinho, tá? Deixa ele bem enroladinho, porque o bebê acalma muito. Você pode segurar ele aqui na lateral e fazer o barulhinho para se acalmar, para realmente esse bebê conseguir vir tranquilo para o peito, tá? Então esses são os 3 estágios da fome. Mas e os sinais de uma mamada efetiva? Primeira questão, é normal quando o bebê vinha ao peito, ele faz no primeiro minuto da mamada uma sucção mais não nutritiva, tá? Mas depois ele começa a engolir, ou seja, às vezes ele suga e engole, ou ele dá umas 2 sucções e engole. A gente fala 2 para 1. É muito importante, esse bebê ele tem que coordenar respiração, sucção e deglutição na hora da mamada. E o legal é a gente ouvir esse líquido entrando. Ele vai fazer esse gut mesmo. E aí ele faz uma pausa. Essa pausa é normal, de uns 20 segundos, né? Que ele não pode dormir, que aí a gente vai estimular mas isso acontece muito com recém-nascido, depois criança maior não. Mas isso é um sinal que realmente ele fez uma mamada efetiva, tá? E aí, quando ele inicia, né, várias sucções para uma deglutição, ou seja, é normal no final da mamada ele dar essas tremidinhas. No começo é uma sucção nutritiva e ao final ele adormece, porque o peito acaba que é um indutor natural ali do sono, ele adormece tremendo só o queixinho, né? Muitas das vezes ou ele dorme com o peito na boca ou ele vai mesmo até soltar. E aí, como que eu sei então que ele está saciado? Ó, ele veio agitado, ele veio com o olhinho aberto, ele vai fechando os olhinhos, ele relaxa, fica sonolento. Se a gente pegar a roupinha do bebê, olha aqui, ó, se eu pegar pela roupinha do bebê e soltar, é uma mão, né, que cai ali, o braço cai, de tão molinho que ele tá, a gente fala que tá bêbado de leite materno. E outro sinal, a mama começou mais cheia e terminou mais macia. Então, mais um sinal que realmente o bebê extraiu a quantidade de leite que realmente precisava. Vocês também, para produzir leite nesse momento, não pode fazer dieta, tá? Tem que ter um consumo calórico de pelo menos 2.000 calorias, porque o corpo de vocês gasta em média 700 calorias em 24 horas só para produzir esse leite, né? Então vocês precisam estar bem ali, bem nutridas, tomar muita água. A gente fala que dá fome de leão e sede de deserto. Carboidrato, né? Ajuda muito, então não dá para fazer dieta nesse momento. E o ideal seria 2 a 3 litros de água.
Se você não toma muita água, que pelo menos então, após mamada, sempre tentar tomar um copo de água para ajudar também na produção de leite. Eu finalizo aqui a parte, né, dessa baixa produção de leite, essa incerteza da mãe, mas estou aberta a perguntas que vocês quiserem fazer. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no chat. Enquanto, né, o pessoal verifica se tem alguma questão em aberto, eu gostaria de fazer uma pergunta, Ellen. Durante esse mês, né, a Unimed do Brasil, juntamente com a soltou, né, algumas perguntas, mitos e verdades, né, sobre a amamentação. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque eu tinha visto ali que não é permitido a mãe dar o peito para uma criança desconhecida. Explica um pouquinho por que é isso, por que não pode. Ótimo. Então, o que acontece? Dar o peito para outra criança é o aleitamento cruzado. Então, o leite, ele é considerado uma secreção que o nosso corpo produz, né, excreta para o bebê mamar. E todos nós podemos ter vírus, né, bactérias, mas no nosso corpo não estar manifestando alguma doença. A gente fala também de janela imunológica. Se eu amamento outra criança que não seja a minha, ela pode estar recebendo esse vírus e essa bactéria, né, manifestando algo. Então, já foi suspenso há muito tempo a amamentação cruzada. Uma dúvida frequente das mães que elas falam assim, mas eu estou doando leite para o banco de leite, e aí? Né? Esse leite que vai para o banco de leite, ele passa por um processo de pasteurização que realmente verifica a qualidade do leite, se está realmente isenta de qualquer micro-organismo. Nessa pasteurização, se tiver algo, né, vai matar ali, e depois doado para os bebês da UTI neonatal, que são as prioridades. Mas antigamente nós tivemos muita mãe de leite, né? Mas não pode mais. Então já cada uma com seu bebezinho e a doação seguindo aquela rotina, aquele protocolo, né, de designação, tudo certo. Com certeza. E depois a gente vai conversar nesse vídeo, nós vamos deixar à disposição também nos nossos canais de comunicação, no nosso canal do YouTube, né? Qual mensagem que você daria aí para a família, para os pais, né? Também, para como que a família pode ajudar nesse processo, assim, uma mensagem geral. Excelente, Priscila. O que acontece? A gente fala muito de capacitar a rede de apoio. Quando a gente fala rede de apoio, seria o marido, principalmente a mãe, a avó dessa criança, né? Tanto materna quanto paterna, ou as pessoas que vão ajudar vocês ali naquele momento sobre a importância do leite materno e realmente o que a gente falou, esses sinais, né? De saciedade, o choro é normal. Igual eu falei para vocês, eles estão vivendo a esterogestação, precisa muito estar perto ali de vocês. E aí, o primeiro choro, a família fala, será que teu leite não está fraco? Né? Não existe leite fraco, existe um bebê que não conseguiu extrair de forma correta e algumas raras exceções, igual eu falei para vocês, que seria uma baixa, uma hipogalactia, né? Não tem o número de glândulas mamárias, ou fatores como problemas hormonais, tireoide, mas toda mulher produz leite. Então, assim, falar sobre o seu desejo é muito importante. A gente fala que quem não dá leite dá força. E se você não quer, né? Você quer acreditar ali nas bases fisiológicas do seu corpo, não tenha mamadeira. Porque no desespero eu já vi família sair de madrugada para oferecer o leite e nem era o problema a baixa produção, e sim o choro. O bebê chora, a comunicação do bebê vai ser o choro, né? Então a gente identificar, olha lá, mostrei, se o bebê está mamando de forma efetiva, vai ter fraldinha de xixi e cocô. Foi no pediatra, está ganhando peso, excelente.
Se não tiver extraindo uma quantidade correta, ele não vai ganhar peso. Aí é outra questão, que a mãe fica assim toda ansiosa, nervosa para a próxima consulta. E a família tá assim, será que teu leite não é fraco? Será que teu leite é fraco? Quando a mãe volta, ganhou 700 gramas, ganhou 1 quilo um mês. Ou seja, né, é para as pessoas realmente parar de falar. Então, assim, falar sobre isso e preparar a rede de apoio é muito importante. Porque o que a gente quer é que nesse momento que a criança estiver chorando, que já tem aquela dúvida materna dessa mãe de primeira viagem, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho? Que apoie ela e não acabe ali, eu falo que a mente começa a ficar muito sabotada. Ai, eu acho que eu tô fazendo errado, eu acho que meu bebê não tá mamando, e às vezes tá tudo certo, né? Então ela precisa realmente desse apoio. Muito obrigada, viu, Evelyn, pela resposta. A Beatriz Nascimento colocou aqui pra gente que depois da mamada, o neném dela volta um pouquinho do leite, acredito que seja no refluxo, né? Isso é normal, Evelyn? Então, na verdade, pra gente falar, o verdadeiro refluxo é aquele onde o bebê vomita após todas as mamadas e não ganha peso. O regurgitar, o voltar um pouco após a mamada, é normal porque o sistema gastrointestinal do bebê é imaturo. E nós temos uma válvulazinha aqui que chama esfíncter, que no bebê ela não está fechada totalmente, ou seja, ele é como se fosse uma garrafinha de leite sem a tampa. Então, a gente fala que é o regurgitador feliz. Volta um pouquinho após mamada, mas está ganhando peso, está tudo bem, tudo certo. Não precisa preocupar. Oi, gente. Foi respondida então, né, Beatriz, a sua dúvida. Tem mais alguém com alguma questão para a Evelyn? Pode colocar no chat. Quem está chegando ainda agora, podem ficar tranquilos que nós iremos disponibilizar essa palestra no nosso canal do YouTube. Nós enviaremos o link para vocês depois também, tá bom? Evelyn, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Tem uma frase que você fala do BBMed e realmente ela é válida, né? Se a amamentação fosse fácil, não existiam tantas campanhas, né? Então, a importância das mamães realmente não desistir. Exatamente, e assim, é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, mas já teve melhora aí nas pesquisas. O que era mostrado que no Brasil o índice de tempo de amamentação da mulher era somente 54 dias. Uma coisa importante, já que a gente está falando de 54 dias, e aí já aumentou para 90. Olha, então tá muito bom esse aumento, né? Ainda o Ministério da Saúde, né, precisa estar trabalhando em cima aí com campanhas, com incentivo realmente, tanto a mãe quanto a rede de apoio, e também aos profissionais que orientem de forma adequada essa mãe, né? E a gente vai chegar no que realmente precisa. Mas, com 2, 3 meses, o corpo passa por uma regulação, ou seja, principalmente a primeira semana era uma mama bem maior, uma mama cheia, dura, porque essa descida do leite o corpo não entende ainda o que é excesso, o que é realmente para o meu bebê extrair. E aí lá com 2 meses o corpo calibra, ou seja, não tem peito farto mais. Aí a mãe pensa, nossa, mas meu peito tá murcho, será que meu leite diminuiu? Não, o seu corpo que calibrou, ele já entendeu que é para descer o leite só quando o bebê toca a boquinha no peito. Então é mais um momento que a mãe não pode deixar de ser sabotada pela sua mente. É só uma regulação, o seu corpo calibrou e tudo esse calibre foi devido à sua livre demanda das primeiras semanas. As 6 primeiras semanas são a janela de oportunidade para a sua produção de leite. Mais um exemplo da força da mãe, né, Evelyn? Porque a mulher ela já gerou a vida, guardou ali o nenenzinho 9 meses, depois ela é a fonte de alimento desse bebê e o próprio corpo saudável. E eu acho muito interessante, Priscila, como eu recebo muitas mães, aquela que às vezes foi no pediatra, o pediatra falou, olha, se não ganhar o peso que precisa, eu vou dar forma. Ela fica apavorada, pelo amor de Deus, vem cá ver se minha produção tá tudo certo, porque eu não quero entrar com a fórmula. Mas ela entendeu a real importância do leite materno para o seu bebê. Gente, o leite materno é o melhor alimento do mundo. Não existe alimento reunido em quantidade e qualidade de nutrientes em um único alimento.
Então é indiscutível que é o padrão ouro de alimentação para o bebê. Por melhor que as fórmulas tenham desenvolvido as suas tecnologias, não deixa de ser um alimento industrial. Com certeza. Industrializado. Então. E ainda não consegue passar os anticorpos da mãe ali, né? Então, eles tentaram chegar próximo, mas infelizmente, né, ou felizmente... Vínculo também, né? Sim. Nesse momento, as minhas amigas, né? Minha irmã, no período que ela conseguiu amamentar também, ela sempre fala, olha, o melhor momento é ter aqui, ter o braço, né? Tá, juntar o quê? Eu acho que a mulher se sente muito empoderada. Naquele momento, ela conseguiu nutrir e oferecer o melhor alimento para o filho dela. Noite, estrutural naves, né? O contato. O correto é esvaziar uma mama e depois oferecer a outra, e não tem que equilibrar. Então vamos lá, duas é melhor do que uma. A dúvida da mãe é em que momento eu vou trocar de mama. Então vamos lá. O bebê começou de forma efetiva, a gente ouve ele deglutindo, engolindo. Ao final da mamada, ele fica com uma sucção menorzinha, né? Ele não extrai tanto. Eu falo que é como se fosse uma torneirinha aberta no início e um gotejar ao final. Mas, às vezes, o bebê, ele não entende que ele não encheu ainda a barriguinha, às vezes forrou o estômago, mas não encheu a barriguinha, ele acaba adormecendo, porque tá no quentinho da mãe, ouvindo o coração da mãe, para ele foi melhor dormir. E aí, quando a gente coloca ele para rotar, ele arrota, é como se a gente tomasse um copo de refrigerante e coubesse mais um pouquinho após o arroto. E aí a mesma coisa para ele, às vezes ele começa a procurar. Então uma estratégia para a mãe saber se realmente ele dormiu, mas ele está saciado, porque aquele bebê que quando sai do peito, se ele não está saciado, ele já fica com a boquinha procurando, é oferecer já outra mama. Só que o que acontece? Quando ela oferece essa segunda na mesma mamada, pode ser que ele não vai extrair tanto igual ele extraiu aqui. Então na próxima mamada você volta na última. Tá? Isso é importante. E às vezes o bebê está muito sonolento, quer trocar uma fralda, no que ele troca a fralda, ele acorda, você já oferece aquela mama. Por quê? Quando a gente oferece as duas, o reflexo, se eu oferecer de cá, o reflexo de injeção está prontinho ali para o bebê dar mais uma golada boa e realmente ficar saciado e às vezes até espaçar um pouquinho a mamada. E a produção do leite, ela é igualitária nas duas mamas? Assim, Evelyn? Então... Pode ser que não, pelo número de glândulas mamárias. A gente sempre vê que uma produz mais do que a outra, às vezes o bebê tem preferência mais do que a outra, mas a gente tem que oferecer as duas, senão realmente elas podem ficar desiguais. Ótimo, Evelyn. Então, mais uma vez, obrigada, viu, pelo seu tempo. E se deixar, a gente vai falando, né, a gente vai conversando aqui. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês também. Precisando de qualquer coisa, continuamos à disposição. Oi? Tá joia. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.